Abram a Bíblia de vocês no nosso livro onde nós temos morado, né? Nós temos morado no livro de Eclesiastes. Então, sugiro que você faça devocional no livro de Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes e faça anotações na medida que nós estamos expondo, nós estamos quase chegando na metade do livro. Então, more dentro desse livro como eu tenho morado. Tem sido maravilhoso pensar a partir de Eclesiastes. Um livro extremamente difícil, mas ele enriquece, extremamente atualizado para os nossos dias. Então, hoje nós iremos no capítulo 5, dos versos 8 ao 20. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu quero dar os avisos dessa semana. Então, nossos avisos praticamente normais. Segunda e quarta-feira nós temos oração das 6 às 6h30 da manhã. Então, você que pode vir conosco orar, né? Nós temos um grupo aqui fiel e temos orado nas segundas e nas quartas-feiras, na parte da manhã. Lembrando que essa semana nós teremos a nossa vigília. Então, sexta-feira, nossa vigília, das 10 à meia-noite, ou das 22 às 0 horas. Então nós iremos fazer do mesmo modelo que nós fizemos da última, né? Quem veio aqui foi tão gostoso e foi tão rápido, né? A gente poderia ter ficado até mais. A gente percebe que 2 horas passa muito rápido. Então, sexta-feira, já coloque na sua agenda. Eu acho que aqui ninguém tem compromisso 10 horas da noite, né? Ninguém tem. Então, coloque esse compromisso de você tirar um tempo para orar, você e Deus. A gente vai cantar, a gente vai meditar um pouco na palavra, e é um momento maravilhoso. Lembrando que sábado, então, nós teremos a nossa Santa Ceia. Então, nossa Santa Ceia está ao encargo dos homens. Então, você, homem, fica ligado, porque essa semana somos nós que organizamos, né, o buffet, né, o lanche, ou a janta, ou o churrasco. Que será que virá, né? Então, coloque na agenda, meus irmãos. Domingo de manhã nós não haveremos de ter a EBD, né? Então aproveite, é Dia das Mães. A data deu certinho, sem combinar deu certo. Então, de qualquer jeito, a gente tem o costume de não ter a nossa EBD no Dia das Mães, para deixar a manhã livre, para as famílias estarem juntas, almoçando com as mães, né? E aprove Deus, na sua providência, deixar e organizar a nossa data, que não interfere em nada. Nós já não iríamos ter a nossa EBD, né? Então aproveite a família, aproveite quem tem a mãe perto, né? Quem não tem, chupa o dedo, né? Mas quem tem, aproveita, não é verdade? Então essa é a nossa semana, meus irmãos. Sem mais delongas, vamos para o nosso texto, Eclesiastes capítulo 5, dos versos 8 ao verso 20. Todos encontraram? Então, a palavra do nosso Deus diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará.
indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidade e indignação. Eis que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, sua palavra foi lida, palavra essa que é inerrante, suficiente e própria, na medida certa para nos conformar à imagem do Teu Filho, para nos conformar à justiça do Senhor. Corrige-nos esta noite, consola-nos, aponta os nossos ídolos, aponta os nossos pecados e nos dá também a esperança que só o Senhor pode nos apontar em meio a essa vida debaixo do sol. Fale aos nossos corações, Pai. Abre os nossos olhos, nos dá entendimento para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Amém. Meus irmãos, nós olhamos para o capítulo 5 e Salomão começa o capítulo 5 falando de adoração. O pregador, ele nos mostrou como deve ser a nossa adoração diante do único Deus e verdadeiro. Salomão, nos primeiros versos do capítulo 5, ele quis corrigir a nossa adoração. Salomão, ele quis corrigir o nosso culto. Como eu e você devemos cultuar? Como nós nos portamos diante de Deus? Então, Salomão está corrigindo a nossa adoração. Talvez você olhe para o texto em sequência e parece que está desconexo o que ele está falando agora. Ele fala de adoração e agora ele fala de dinheiro, né? Mas na cabeça do pregador, meus irmãos, na cabeça do sábio, ele ainda está corrigindo a nossa adoração. O sábio aqui, ele prossegue agora também corrigindo esse aspecto da minha vida e da sua, que é, em muitos casos, adoração, que é, em muitos casos, um ídolo. Primeiro, ele nos apontou como nós devemos adorar o nosso único e verdadeiro Deus, que é Cristo Jesus. E agora ele quer nos alertar, meus irmãos, quanto nós não cairmos nas armadilhas do amor ao dinheiro, nas armadilhas da idolatria das riquezas. Isso é um mal. Percebe-se que Salomão ainda está falando de adoração. Primeiro ele organiza a nossa adoração, agora ele quer que nós nos alertemos para quem é o verdadeiro Deus ao qual nós estamos adorando. O problema, meus irmãos, nunca foi o dinheiro em si, nunca. As pessoas até nos corrigem às vezes, não, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema, meus irmãos, é a devoção que nós damos ao dinheiro, é a importância que nós damos ao dinheiro, é o lugar ao qual nós colocamos essa coisa. E é interessante que nós buscamos aprender a gastar dinheiro, nós procuramos aprender a ganhar dinheiro, a investir, a guardar, e nós esquecemos da verdade básica sobre o dinheiro. Parece que o fato de nós lidarmos com dinheiro desde sempre nos faz esquecermos do óbvio. Exemplo esse, a Júlia, quando ela começou a trabalhar, eu falei, minha filha, tem que dar o dízimo. Então era o primeiro salário. Que isso, pai, eu sei. E o óbvio, todo mundo aqui sabe como é que dá o dízimo. É óbvio, né? É uma coisa que a gente assiste culto após culto.
Mas o fato é que ela foi, pegou seu envelope, colocou seu dinheiro. No momento de culto, eu e a Janinha, né, nós não vimos ela levantar. A Janinha deu uma olhada para trás e fez aquele gesto. Cadê? Não, eu já entreguei. Mas como? Resumindo, ela tinha pego o dinheiro e colocado lá na onde fica só o envelope. Então, uma coisa tão óbvia, ela cresceu vendo isso na igreja. Mas nós não nos atentamos a ensinar que ela pega o envelope, coloca dentro, assinala o mês, assinala a quantidade, e traz e deposita no gasofilaço. E o tesoureiro coloca lá no cabide de envelopes. Coisas óbvias. Mas nós não nos atentamos porque é corriqueiro. A gente cresceu, quem está dentro da igreja, domingo após domingo, a gente vê essa dinâmica do culto de levantar e trazer o dízimo. Com dinheiro, meus irmãos, é da mesma maneira. A coisa mais óbvia do dinheiro, nós não prestamos atenção. Então nós buscamos o conhecimento, nós buscamos multiplicação, nós buscamos correr atrás, viver por ele, mas o óbvio, eu e você nos perdemos. E o óbvio, você já sabe, o dinheiro não traz satisfação. Isso é óbvio. Mas nós esquecemos de fazer a tarefa básica da nossa vida. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Timóteo, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Paulo está mostrando para mim e para você que quando nós colocamos o dinheiro num lugar que não pertence a ele, será fonte de mal. É isso também que Salomão está nos alertando aqui. O dinheiro, ele pode ser tanto uma bênção na minha vida, quanto uma maldição na minha vida. Às vezes as pessoas pensam que são abençoadas porque têm dinheiro, mas em muitos casos talvez são grande maldição na vida dessa pessoa. Basta você olhar para os milionários, para os ricos e para os famosos, a gente percebe isso. A nossa maneira de lidar com o dinheiro pode ser perigosamente levada a níveis incontroláveis, meus irmãos. A maneira como eu e você nos portamos diante do dinheiro, ela pode sufocar a nossa adoração ao Deus verdadeiro e fazer do dinheiro um ídolo e não somente uma coisa, um objeto. Dinheiro é extremamente perigoso. Aquela cédula, aquele pedaço de papel, que é tão insignificante, ela tem feito pessoas se perderem, tem feito pessoas morrerem, tem feito pessoas escolherem a perdição eterna do que a salvação eterna. A maneira como eu e você nos portamos diante do dinheiro é um grande mal ou uma grande bênção. Então, meus irmãos, Salomão aqui, ele quer corrigir a nossa adoração. Eu e você devemos adorar o único Deus verdadeiro, aquele que nos provê com o dinheiro, com o sustento. Salomão, ele está querendo que nós olhemos para o provedor e não para a provisão. A suficiência da minha vida e da sua vem de Jesus, não do dinheiro. Não do dinheiro. Ele é a fonte do dinheiro. Às vezes eu faço perguntas simples. Se eu perguntar para você de onde vem o seu dinheiro, automaticamente você fala, do meu trabalho. Não é assim? Né? Tata, de onde vem o seu dinheiro? Do banco. Não. O seu dinheiro vem de Deus. Ele que é a sua provisão. O canal que ele usa para que o recurso chegue na sua vida é o banco, é o governo, é a colheita, são clientes, são a loja, é a empresa, etc, etc. A fonte do meu recurso, a fonte do meu sustento nunca foi onde eu trabalho, sempre foi e sempre será Deus. E eu e você precisamos realinhar, reorganizar, para que o dinheiro não sufoque a nossa verdadeira adoração. Lembra-se que o nosso coração é enganoso. As virtudes têm sufocado a nossa adoração. Pessoas que são extremamente egoístas, avarentas, mas lidam com dinheiro de maneira que, não, eu sou prudente. A prudência, que é uma virtude, tem disfarçado o pecado da ganância, da cobiça. As pessoas não têm sabido lidar com esse pedaço de papel.
tem feito da bênção uma maldição na sua vida. Salomão quer nos alertar sobre isso. Salomão, ele quer corrigir a nossa adoração e levar para o lugar correto. Salomão, então, ele começa o verso 8. Salomão, ele começa o verso 8 falando de modo geral. Ele vai falar num aspecto público. Observa na leitura do verso 8, você vai perceber que ele está falando num aspecto mais público. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este ainda outro mais elevado que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O pregador aqui, meus irmãos, ele quer nos ajudar a vencer a batalha espiritual do dinheiro, a vaidade do dinheiro. Ele começa aqui apontando para nós aqui as injustiças que as pessoas sofrem por causa das estruturas pecaminosas da nossa sociedade. Algo aqui na leitura tão óbvio em nossos dias, visto também nos dias de Eclesiastes. Salomão está apontando para nós aqui injustiças, opressões em todos os níveis da sociedade. E é interessante que, independente do nível da sociedade que nós olhamos, sempre nós veremos injustiça e opressão. Observe, ele está olhando aqui para o que a gente poderia trazer para os nossos dias, para o Estado, né? Para a política em si. Essa burocracia do governo, ela facilita essa dinâmica que alimenta os corações sedentos por desejos egoístas. O texto vai mostrar que você é explorado por um que acima dele tem um que explora, e acima desse tem outro que explora. Olha que texto mais atual para os nossos dias. A injustiça, o egoísmo, a vaidade, o amor ao dinheiro tem feito com que as pessoas do mais alto escalão têm oprimido e têm injustiçado quem está na base da pirâmide. O problema, meu irmão, nunca vai ser resolvido com a ideologia do direito das classes ou coisas parecidas. Não, não. O problema está no coração. Quem tem vida boa, que tem rendimentos astronômicos mensais e regalias, também rouba, também oprime, também comete injustiça. E o texto está mostrando para mim e para você aqui que aquele que está nos oprimindo, ele olha, mas tem alguém acima de mim que está me oprimindo também, eu devo satisfação para alguém, eu estou dentro de um esquema que eu não posso quebrá-lo, porque se eu quebrar, minha cabeça rola. Então você é comprado pelo esquema, você entra no sistema, você é sufocado, não só pelo sistema, mas pelo desejo egoísta de sair em vantagem nesse negócio, porque querendo ou não, você leva vantagem. Você leva vantagem. Salomão aqui, ele está apontando para nós aquelas pessoas que se utilizam do poder dado por Deus à autoridade em benefício próprio. Meus irmãos, Deus vai pegar essas pessoas. É Deus é quem levanta a autoridade. Deus é quem coloca os governantes. Essas pessoas usam da posição que Deus colocou, não para legislar em benefício do povo, mas em aproveitar em causa própria. A ganância das riquezas, as cifras cada vez mais altas nos bancos. Nós temos visto isso. Nos nossos dias temos visto a ganância de um governo que não está nem aí para uma população que pode sofrer uma grande recessão porque a máquina não para. É extremamente atual a mensagem de Eclesiastes, meus irmãos. É extremamente atual para mim e para você. Olha aqui, essa é a ideia, é que que um explora embaixo porque em cima tem alguém explorando também. Não tem jeito. E quem sofre, a base da pirâmide. Quem sofre são os menos favorecidos. Quem sofre sou eu e você, que nós somos reféns desse sistema. Não tem ninguém para nós recorrermos. Salomão já falou para nós atrás, né? A casa de justiça, a casa onde pode trazer uma solução, alguém que pode nos defender também está corrompido. Não há justiça na casa da justiça. E aí nós somos oprimidos. Olha o efeito do amor ao dinheiro.
O amor ao dinheiro, meus irmãos, é um sentimento totalmente egoísta, egocêntrico. Ele só pensa nele mesmo. Ele não quer saber o que está acontecendo com o outro. Ele não quer saber se aquele desvio vai afetar lá na ponta da lança. Ele não quer saber se o desvio na área da saúde vai matar muita gente porque não tem médico, porque não tem remédio. Ele não quer saber se o desvio dele tem matado milhares de pessoas na 163. Nós estamos aqui diante disso. A rodovia, ela tem um apelido de a rodovia que mais mata no Brasil. E o dinheiro entrou, o dinheiro veio, mas alguém explorou alguém que estava acima de alguém, que estava acima de alguém, e alimentou essa máquina, essa retroescavadeira, e quem padece? Nós, os que usamos a rodovia, porque o pessoal está andando de avião. O pessoal está andando de avião. E nós vemos isso aqui, meus irmãos. E o verso 9 aponta que até mesmo o governo de um rei, uma pessoa só, há exploração e injustiça. Há uma divergência na tradução desse verso aqui. Alguns vão colocar de maneira positiva. Talvez a solução para esse problema aqui é uma monarquia, é um rei, né? Ele desburocratiza tudo, e um rei justo, né? Talvez pensando no Salomão, um rei justo, um rei bom, um rei sábio, ele pode fazer o bem para o povo. Mas outros aqui, e a grande maioria, vai dizer que não, é no aspecto negativo. Até o rei é corrupto. Até o rei, ele usa a terra, até ele explora. Ele não explora só a terra, ele também explora quem se alimenta da terra. Tudo está no mesmo balaio, meus irmãos. No mundo debaixo do sol, essa é a poeira do pecado. Essa é a feiura da queda que mostra suas garras até onde deveria ter proteção e justiça. Ninguém mais do que o governo deveria proteger o povo. Ninguém mais do que a máquina pública deveria cuidar dos menos favorecidos. Mas não é isso que a gente vê. Mas a nossa solução, meus irmãos, nunca foi e nunca será o governo. Nós passamos vergonha como crentes na última eleição. Passamos vergonha. Pessoas falaram em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. Pessoas que depositaram uma fé e uma confiança em quem não deveria confiar. Isso é o desespero. Isso é o engano do coração. Quando nós estamos em risco, nós nos apegamos ao que não devemos se apegar. A nossa solução sempre foi, sempre será Cristo Jesus, meus irmãos. Essa é a solução. Não é um governo humano, é o governo soberano de Cristo. Nós hoje estamos sobre o reinado espiritual de Cristo. Cristo reina. Cristo reina. Nós estamos vivendo o reino de Cristo. Mas é um reinado espiritual. É a dinâmica do já e ainda não. Há aspectos que apontam, mas ainda não vivemos a perfeição desse reinado de Cristo. Mas chegará o dia que eu e você, nós veremos a profecia de Isaías se cumprindo literalmente, quando ele vai dizer em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós veremos isso, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Na perfeição de Cristo, do nosso Deus. O sábio agora, ele sai agora da esfera pública e vai para a esfera privada. Salomão agora quer mostrar para nós os efeitos na vida particular das pessoas que têm uma adoração desajustada, que têm um olhar errado para a questão do dinheiro. Olha o verso 10, ele vai dizer: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Olha lá, meu irmão, é bíblico, está na Bíblia. Não sou eu que estou falando para você. A Bíblia, é Deus quem está falando para você. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta.
Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isto é vaidade, efêmero, poeira. Não é só, meus irmãos, os que estão ocupando os cargos públicos que caem na tentação do dinheiro. Eu e você também caímos. Eu e você também podemos cair. É uma tentação que acomete a todos nós. E Salomão aqui, ele usa esse provérbio para trazer uma verdade que muitos não aceitam hoje. A verdade que o bolso é um saco sem fundo. A verdade que eu e você nunca nos fartamos da renda que Deus tem nos dado. É Deus quem está falando, não sou eu. Quanto mais Deus dá, parece que menos a gente tem. Porque a nossa adoração está desajustada. Perguntaram para John Rockefeller, primeiro bilionário do ramo do petróleo nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos, até hoje uma das famílias mais abastadas do mundo. Perguntaram para ele: John, qual é o suficiente? Quanto que é o suficiente? Aí ele dá aquela famosa resposta que muitos conhecem: só um pouco mais. Só um pouco mais. O homem que atingiu o primeiro bilhão na história da humanidade. Quanto está bom, Rockefeller? Só um pouco mais. Só mais um pouquinho. Eu vou trabalhar só mais um pouquinho. Eu tenho que juntar só mais um pouquinho. Eu tenho que fazer só mais um pouquinho. E a Bíblia está mostrando para mim e para você que esse desejo é pura vaidade. O seu coração nunca vai estar saciado se a sua adoração estiver errada. Sempre você vai querer mais, você vai buscar mais, você vai sacrificar mais. Quantas pessoas, meus irmãos, têm sacrificado o cônjuge, os filhos, sacrificado o que é mais importante, porque ele precisa de um pouco mais. Um pouco mais. Eu vou trabalhar só mais esse ano, eu vou trabalhar só mais essa safra, eu vou trabalhar só mais, eu vou fazer só mais. E a vida vai indo, porque ele está preocupado com um pouco mais, um pouco mais. E Salomão aqui, ele quer nos advertir quanto aos nossos corações divididos de viver por coisas que só o dinheiro pode comprar. Isso é vaidade. Nós olhamos para o dinheiro e atribuímos a ele valor que ele não tem. Nós atribuímos segurança que ele não dá. Nós atribuímos a ele uma vida que ele não tem. Isso é vaidade, meus irmãos. Isso é vaidade. Salomão aqui, ele vai explicar para nós aqui os porquês dessa afirmação. O porquê que o dinheiro é um lugar que nunca vai encontrar satisfação na sua vida. Sempre você quer mais, mais e mais. Ele vai mostrar para nós no verso 11. Acompanhe na sua Bíblia. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os donos dos que o verem com seus olhos? O problema da riqueza, meus irmãos, que Salomão está apontando para nós aqui, e esse desejo de enriquecer que é pecaminoso, essa vontade de ter dinheiro, essa insatisfação com a vida que Deus tem te dado. O problema aqui, que ele vai apontar para mim e para você, é que quanto mais você tem ou vem a ter, mais parasita aparece na sua vida. Olha quando ele vai dizer assim, ó, se multiplicam os que dele comem. Aqui traz a ideia de pessoas que consomem a riqueza. E pode ser o seu sócio número 1, o governo. Ele arranca uma grande fatia das suas riquezas, né? Impostos em cima de impostos. Você ganhou muito, mas também você pagou muito. Famílias. Quem tem dinheiro, né? A família vai para cima dele como se fosse o dono da riqueza, o pai de todo mundo. A gente vê isso claramente, os jogadores de futebol. Eles saem da pobreza, saem da favela, saem da miséria, e quando você olha eles nesses casarões, salários astronômicos, eles sustentam a família inteira. E não é a família pai, mãe, irmão, não. É todo mundo.
é parente, papagaio, vizinho, amigo. É todo mundo. É uma máquina que junta para sugar a riqueza da pessoa. Não tem jeito, meus irmãos. Salomão é rico. Depois você olha 1 Reis, você vai aprender o quanto Salomão gastava para sustentar a corte. Era uma coisa astronômica. Muito rico, muita gente sugando a riqueza. Você tem muito dinheiro, mas muito carrapato, muito parasita, muita gente mamando nas suas costas. Salomão está falando, isso é vaidade. Você aumenta a renda, aumenta o valor, aumenta os números, mas com isso você aumenta as bocas, aumenta a inveja, aumenta as pessoas que querem se aproveitar de você. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Quanto mais se tem, mais aproveitadores terão. É um problema. Salomão, ele fala isso com propriedade. No verso 12 aqui, ele vai trazer outro problema. Verso 12 ele vai dizer assim, ó, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Salomão aqui, meus irmãos, ele traz um contraste aqui para explicar essa tese dele. Lembre-se aqui que Salomão, ele é o homem mais rico e poderoso dos seus dias. Salomão tem grana, e não é pouca não, é muita grana. A Bíblia vai dizer que chegava aos cofres, aos tesouros de Salomão, 25, se não me engano, toneladas de ouro anualmente. Coloca isso, com a grama do ouro hoje, 25 toneladas de ouro. A Bíblia diz que nos dias de Salomão a prata não tinha valor, a prata não servia para nada. Tamanha riqueza de Salomão. Salomão fez tudo de ouro. Salomão só bebia no copo de ouro, sentava num trono de ouro. A guarda real usava escudo de ouro, tudo de ouro. Tudo de ouro, ouro, tamanha riqueza de Salomão. Ele sabe o que ele está falando para nós aqui. Então, ele usa esse contraste aqui para explicar para nós. Salomão tem a sabedoria dada por Deus para apontar para mim e para você o que está de errado. Salomão, ele recebe a bênção de Deus de viver essas experiências e contar para nós. Ele era o rico, cheio de parasitas. Salomão era o rico que não dorme de noite por causa da riqueza que ele tem. Então, Salomão ele traz esse contraste aqui da escassez e da fartura. Ele vai dizer para nós aqui que enquanto um trabalhador que pega no pesado, um trabalhador braçal, aquele trabalhador do dia a dia, debaixo do sol, no final do dia, ele está pronto para dormir, ele trabalhou muito, ele cansou, fisicamente ele está esgotado, o sono para ele é um refrigério, ele deita e dorme o sono do justo. Salomão ele fala assim, não, quem trabalha assim dorme e dorme bem dormido, a noite para ele é uma criança. Mas o rico não, o rico ocioso que fica comendo no seu luxo, ele fica a noite toda nas festas e enchendo o seu estômago de comida e de fartura, e aí ele não consegue dormir, tamanha fartura do estômago dele. É isso que Salomão está querendo dizer para mim e para você. Quanto mais tem, mais gente para gastar, quanto mais tem, menos você dorme, você fica preocupado, você vive e você aproveita o que o dinheiro te dá e você consome isso em comida. Você não dorme porque você comeu demais. Pobre não tem esse problema. Na escassez aqui, ele come o que ele tem, ele chega e dorme. O rico não, ele não tem esse privilégio de dormir uma bela noite de sono. Salomão ele continua os alertas aqui contra a vaidade da riqueza. Olha o verso 13. O verso 13 ele vai falar ele falou da vaidade de ter muito agora, e ele lembra da vaidade de perdê-lo. Observa, há um problema na riqueza, ela não é eterna. Muitos perdem riquezas. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Essa aqui, meus irmãos, é outra maneira que Deus mostra para nós, através de Salomão,
que viver pelo dinheiro e pelas riquezas não traz sentido na vida. Salomão está mostrando para mim, para você, o rico. Salomão tem grana. Ele está mostrando para mim, para você, que hoje você pode ter dinheiro, sua vida hoje pode estar boa, você tem prosperidade, a conta está no azul, mas basta um intempérie, tudo vai por água abaixo. Quantas pessoas que Salomão viu? Salomão era um negociante, Salomão era um comerciante. Quantas vezes Salomão jogou a última pá de cal? Nossa, vamos lá terminar de enterrar. Aquele reino, aquela província, aquela cidade tão abastada, aquele rei, tem nada, perderam tudo. Essa é a instabilidade da riqueza, meu irmão. Você hoje tem, amanhã você não tem. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas que tiveram muito e hoje não tem nada? Ou o que tem hoje não chega nem perto do que já tiveram algum dia? Não é assim? O perigo de viver para o dinheiro, meu irmão, é esse. Salomão está querendo alertar para mim e para você. Você pode perder o dinheiro de repente. Meu irmão, basta vir uma crise econômica, basta vir uma recessão no país e tudo se vai. Olha para a Argentina, vizinho. Olha para a Venezuela. Quantos milionários estão pobres da noite para o dia? Quem é um pouco mais velho lembra do período do Fernando Collor? Quantos idosos tinham a aposentadoria da sua vida guardados na poupança, o governo veio e tomou. Quantas pessoas morreram porque perderam o dinheiro? Quantas pessoas que perderam o dinheiro e nunca mais viram, morreram porque o governo veio e tomou a economia da vida dele. Então ele vai dizer aqui no começo do verso 14, que isso é um grande mal, é um grave mal. E aqui significa literalmente que só pensar nisso já deixa doente. Essa ansiedade. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que tanto as pessoas que não têm dinheiro quanto os multimilionários sofrem o mesmo problema em direção contrária. Uns, eles sofrem porque não têm nada, e os milionários sofrem com medo de perder o que têm. Isso é um grande mal. Salomão está falando aqui, é grande mal. Não viva assim. Não viva atrás de dinheiro. A solução nunca foi, nunca será. Pelo contrário, é um problema na sua vida. Não corra atrás daquilo que Deus não te deu, ou não te dá ainda. Viva um dia após o outro. Não faça isso, isso é grande mal. Só da gente pensar em perder tudo, na pandemia, pessoas que pensaram, e agora o que eu vou fazer? Vou ficar sem trabalho. Pessoas entraram em pânico, em depressão. É um grave mal, meus irmãos. Martinho Lutero, ele aponta que o motivo de ele apresentar um estudo de caso aqui, ou seja, o motivo de que Salomão, ele conta essa história, dessa pessoa, que quanto mais tem, mais parasita tem, que corre o risco constantemente de perder aquilo que ele tem. Ele vai mostrar para nós, Martinho Lutero, que esse estudo de caso aqui é só para mostrar para mim e para você que Deus permite as riquezas nas quais as pessoas confiam para causar a ruína daqueles que as possuem. Há uma maldição. Meu irmão, Deus conhece o seu coração, e peça para que Deus mostre o seu coração para você. Talvez esses seus desejos, talvez esse seu dinheiro não é uma bênção, é uma maldição de Deus. Talvez é por onde você tem se perdido. É isso que ele está mostrando para nós aqui. É isso que ele quer mostrar para nós. Você pode ter muito dinheiro, e ele está apontando aqui para nós aqui que a sua descendência pode ficar na penúria. A sua descendência pode não ter nada. Basta uma intempérie, uma doença, um mau negócio, um investimento mal feito. O mercado de ações está em voga hoje no Brasil, Todo mundo quer investir em ações. Você abre a internet, todo mundo fala, não, ações é o melhor negócio, o melhor investimento. Meu irmão, basta um erro. Basta uma compra errada, na hora errada, na ação errada. Basta uma doença. Quantos aqui conhecem alguém que ficou pobre porque ficou doente? Eu conheço. Pobre. Porque uma diária na UTI hoje é 20 mil reais. Não tem fortuna que aguenta 30 dias de UTI.
60 dias de UTI. Meus irmãos, aquilo que você gasta a vida inteira juntando, vem uma intempérie e deixa o seu filho pobre. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que deixa herança para os filhos dos filhos, é bênção de Deus. Mas esse desejo desenfreado, essa adoração errada, pode fazer com que os seus filhos, os seus netos, vivam na penúria por causa dos seus desejos. E você faz investimentos errados. Alguém lembra da Avestruz Master? Põe o dinheiro aqui, 30% de lucro em 3 meses. É um negócio da China. Conheci pessoas que perderam tudo. Conheci pessoas que ganharam muito dinheiro, mas conheci gente que perdeu casa, perdeu a esposa, porque na hora que a casa caiu e ele não recebeu nada, a esposa largou. Porque falou: opa, eu não vou passar o resto da minha vida com você não, você gastou tudo que a gente tinha. Meu irmão, isso é grave, isso é sério, Salomão está querendo nos alertar. Salomão está querendo mostrar e conta essas histórias para nós aqui, para mostrar que essa relação errada com o dinheiro deixa tanto o dono quanto os seus herdeiros em nada, na penúria. Pessoas que usam o dinheiro como se sua família não sofressem com as consequências erradas de suas decisões. Conheço pessoas assim. Não, o dinheiro é meu, meus filhos que trabalhem. Isso é diabólico. Deus está te dando, Deus está te alimentando, Deus está te enriquecendo e você gasta tudo. Grave mal. É isso que Salomão está mostrando para nós aqui. O pregador aqui, ele continua apontando para nós outra razão para não vivermos buscando riquezas. Verso 15 e 16, olha o que ele vai dizer. Como sair do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e todo o seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito vem de haver trabalhado para o vento? Meus irmãos, a coisa mais óbvia sobre riquezas, nós não temos refletido sobre ela. Salomão aqui, o rico, milionário, bilionário, trilionário, Salomão está mostrando para mim e para você que nada se eleva, nada. Velório de John Rockefeller, morreu, perguntaram para o contador dele, quanto que ele deixou? O contador disse, deixou tudo, não levou nada, só está aí a carcaça. Meu irmão, daqui você não leva nada. A ideia aqui é a mesma de Jó, todos nós conhecemos o texto. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo nos orienta em 1 Timóteo 6,7, ele vai dizer assim, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar. Meus irmãos, Salomão ele já nos alertou em relação à nossa finitude, em relação à nossa mortalidade. Lembre-se disso, você vai morrer e não vai levar nada. Você não leva nada dessa vida para outra. Você não pode fazer como o faraó que morria, que ele enterrava a sua riqueza para usar na próxima vida. Não, isso não é verdade, isso não existe. No sair, no voltarei, meus irmãos. Salomão, ele está querendo que eu e você reflita, e ele faz a pergunta para você, o que você ganha se você viver somente pelo dinheiro? O que você ganha? Essa é uma realidade que muitos só refletem no leito de morte. Pessoas que vivem a vida inteira com o propósito de enriquecer, com o propósito de ganhar dinheiro, com o propósito de juntar, com o propósito de ter, com o propósito de reter. O que você ganha, meu irmão, vivendo assim? A sabedoria de Deus aqui quer que você reflita sobre a sua vida, nesse aspecto. Martinho Lutero, ele nos ajuda mais uma vez, ele vai dizer sobre isso assim, assim como abandonarei as minhas riquezas quando eu morrer, eu as abandonarei enquanto estiver vivo. Essa é a dinâmica. Morrer para mim mesmo, morrer para os meus desejos, viver para Cristo. Matar os nossos desejos pecaminosos, as nossas luxúrias, os nossos desejos de ficar rico.
Lembre-se, meus irmãos, Salomão está nos exortando aqui quanto ao desejo de ficar rico. Ser rico não é pecado, é bênção de Deus. Ele está querendo alertar as nossas motivações do nosso coração. Ele vai dizer, é um grande mal, um grave mal esse desejo de ficar rico. É isso que ele vai nos mostrar aqui para mim e para você. Meus irmãos, viver pelo dinheiro nos prende nesse mundo. Você fica preso aqui nessa vida. Salomão está mostrando para nós aqui que você trabalhou a vida inteira, mas o seu patrão foi quem? O vento. Tem um filme que eu assisti essa semana, muito interessante, que ele retrata isso de forma prática. Um filme baseado em fatos reais. O filme chama 127 Horas. Conta a história de um alpinista chamado Aaron Heston. É verídico, depois vocês assistem o filme. E é interessante que esse jovem alpinista, ele tinha uma mania. Ele sempre saía para escalar e ele não contava para ninguém para onde ele ia. Gostava de viver sozinho, solitário. Talvez foi um dos problemas que acarretou no trágico acidente dele. Ele caminhando nos cânions lá, em um lugar dos Estados Unidos, ele descendo uma fenda de rocha, bem estreita, em mais ou menos 1 metro, um paredão, quando ele está descendo, uma pedra rola. E o braço dele prende, praticamente quando ele está no chão já, e o braço dele fica preso na pedra. O filme chama 127 Horas, porque são 127 horas que ele passa ali, ele e seu pedaço de carne que está morrendo. Ele chega à conclusão que ou ele deixa o braço, ou ele morre junto com o braço. O filme é excelente. É aquele filme onde o ator tem que fazer o filme sozinho? Excelente. E o filme vai mostrando a dinâmica dele, pensando como é que ele vai cortar o braço. Aqui tem osso, aqui tem nervo. E a única coisa que ele tem é um canivete mal afiado e pequeno. Meus irmãos, e à medida que as horas e os dias vão passando, ele vai olhando para um pedaço da mão dele, já está preto, a mão já foi. E ele não consegue se desvencilhar daquilo. Ele não consegue. E aí ele toma a decisão. E depois vocês assistem o filme. Ele está vivo hoje. E a história conta que depois desse dia ele nunca mais foi escalar sem avisar onde é que ele ia. Porque se ele tivesse avisado, talvez dá falta e vai atrás. Mas o fato é que o braço, o peso morto, ia matar o alpinista. E ele toma a decisão que eu e você temos que tomar. Uma hora na vida eu e você temos que deixar esse peso morto. Ou eu e você iremos morrer junto com ele. Esse aqui é o princípio ensinado por Jesus. Se seu olho te faz pecar, arranca. Se teu braço te faz pecar, arranca. Aquilo que te prende, aquele pecado, arranca, abomina, porque senão esse pecado te prende e você morre junto com esse pecado. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Senhor, eu quero ser seu discípulo, o que eu faço? Vende tudo que você tem, segue-me. As riquezas, o dinheiro, o peso morto levou o jovem rico. Ele recusou ser discípulo de Cristo. Aí talvez você pense, como é que você faz isso? Talvez você também faria a mesma coisa. É porque você não teve oportunidade. Meus irmãos, nós temos que nos livrar daquilo que nos prende. O autor de Hebreus vai dizer que nós devemos nos desvencilhar daquilo que atrapalha a nossa corrida, atrapalha a nossa caminhada de fé. Se você não tomar essa decisão na sua vida, você vai morrer com esse peso morto das riquezas. Salomão aqui mostra no verso 17 que mesmo assim, ainda terá pessoas que consumirão todos os seus dias em grande tristeza e trabalho aflitivo por um objetivo vazio. Eu estou aqui pregando, eu estou avisando, está na internet, está na Bíblia, mas muitas pessoas vão entrar aqui e vão sair aqui, vão continuar vivendo como se o Deus do dinheiro fosse um fim em si mesmo. Ele escreve no verso 17 assim, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. NTLH, uma tradução para melhorar nosso entendimento do texto. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados e doentes e amargurados. É isso que a gente ganha. A NVT vai dizer assim, passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Esse é o mal, meus irmãos.
Esse é o perigo das riquezas. Derek Kidner, um comentarista, ele vai dizer assim, ó, se houver algo pior que o vício que o dinheiro traz, é o vazio que ele deixa. Tem gente, meus irmãos, que tem tanto dinheiro, que a única coisa que ele tem na vida é dinheiro, não tem mais nada. E é isso que o comentarista vai dizer. Esse vício, ele traz esse vazio. Nós crescemos, nós somos uma geração que assistiu Tio Patinhas. Quantos de nós não queríamos mergulhar no cofre do Tio Patinhas? Quantos de nós não sonhamos em ter um cofre daquele? Quantos de nós ainda não vivemos sobre isso? O objetivo da nossa vida é ter um cofre igual do Tio Patinhas. Eu vi um documentário, meus irmãos, há pouco tempo, da Serra Pelada. Todo mundo aqui conhece o que aconteceu na Serra Pelada. Meus irmãos, interessantíssimo. Até hoje existem pessoas que nunca mais voltaram do garimpo, de vergonha, porque ficaram pobres, ou não ganharam nada. O desejo de ficar rico deixou eles tão cegos, que eles abandonaram família, abandonaram filhos, abandonaram tudo, e por vergonha de não terem ganho nada, estão lá até hoje, solitários, pobres. Está na internet, é só você olhar. É isso que acontece, meus irmãos. O sábio aqui, ele nos mostrou, então, para mim e para você, essa perspectiva da vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é onde Deus, ele não é levado em conta. A vida debaixo do sol é onde o dinheiro, você corre atrás numa corrida sem fim, onde ele é um Deus. E nessa corrida sem fim, atrás do dinheiro, você nunca se farta. O dinheiro que você conquista, meus irmãos, traz parasitas. Lembre-se disso, Salomão está nos alertando. Outro autor disse assim, ó, poucas coisas no mundo prendem nosso coração quanto o dinheiro. O amor a ele fará você brigar com pessoas amadas, desgastar seu coração e até deixar o seu Deus. Meus irmãos, isso aqui é sério. Quantos casais têm brigado por causa do dinheiro? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra coisa. Ninguém larga o Deus do dinheiro, o controle, o poder. Filhos têm se levantado contra pais, porque pais têm às vezes um recurso e ele se acha dono do recurso. Trabalhei pelo recurso, sou digno do meu recurso, não vou dar para você. Se você quiser, você trabalha. Olha para você ver a ganância. É isso que Salomão tem mostrado para nós aqui. Quantas pessoas que têm deixado de vir à igreja, adorar ao Deus verdadeiro, para estar trabalhando, porque quer mais. E isso você arruma uma confusão dentro de casa. Meus irmãos, grande mal. Mas o sábio aqui sempre nos aponta, meus irmãos, o remédio. Para uma vida debaixo do sol, nos versos seguintes aqui, ele aponta para nós uma luz. A nossa esperança, meus irmãos, como diz Paulo, não está na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa alegria. Ele vai dizer nos versos 18, 19 e 20, eis que eu vi boa e bela coisa. Olha aqui, ó, ele muda o diálogo. Quando Salomão começa a olhar acima do sol, não é mais grave e mal. Eis que vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho. Como se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. O sábio aqui, meus irmãos, ele aponta uma perspectiva acima do sol. Acima do sol, ele vê uma coisa boa. Ele está mostrando para mim e para você aqui, que o remédio, o antídoto para eu e você vivermos afastado da idolatria do dinheiro, é que eu e você devemos receber tudo que Deus tem nos dado, ou tudo que nós temos tido como dádiva de Deus. Salomão está mostrando para mim aqui que a receita, para mim e para você, é que essa é a porção. É aquilo que Deus tem te dado hoje, você tem que receber isso e alegrar-se em Deus, porque foi Deus é quem deu. Você tem muito ou pouco, Deus é quem deu, é a sua porção.
Seja muito, meus irmãos, ou pouco, seja suado ou seja tranquilo, receba tudo vindo das mãos de Deus. Não pense que o dinheiro é um fim em si mesmo. Não pense que o dinheiro é tudo que falta para você ser feliz. Não, o problema do seu casamento não é dinheiro. Se eu despejar amanhã uma caçamba cheia de dinheiro, você continua com problema de casamento. Não pense que o problema da sua vida, a infelicidade que você vive é porque amanhã eu posso ir lá entregar um caminhão de dinheiro. Você vai continuar com os mesmos problemas. Porque o Salomão está mostrando para mim e para você que o problema é cardíaco. O problema está no coração, o problema está nos nossos amores, o problema está nos nossos ídolos que nós temos levantado, o problema está nas esperanças que nós temos colocado no lugar errado. E quando eu e você colocamos a solução dos nossos problemas na instabilidade da riqueza, a gente viu, instabilidade. Hoje você tem, amanhã pode você não ter. Muda o câmbio, muda o governo, negócio errado. Meu irmão, não faça isso. Não viva como se o dinheiro fosse um fim em si mesmo. Não faça isso. Porque se você viver como o dinheiro fosse um fim em si mesmo, com o tempo, ele vai ocupando um lugar errado na sua vida, e você vai se perdendo, e daqui a pouquinho o seu coração não é mais de Jesus, o seu coração é de Mamon. E uma teologia que se apoderou do Brasil, principalmente na década de 90 e nos anos 2000, é aquela teologia que vai dizer que você não pode sofrer, aquela teologia que vai dizer que você tem que ter dinheiro, aquela teologia que vai dizer que se você não estiver enriquecendo, alguma coisa está errada. Com isso, meus irmãos, você fica desorientado, o seu coração fica inquieto, a sua fé e a sua esperança no Deus certo, ela é direcionada para o Deus errado. Muitos questionam a fé por causa disso, porque é uma teologia vazia. Falsos profetas têm dito nos púlpitos das igrejas que a vitória é sua, que a coisa vai melhorar, que o dinheiro é bom, e traz essa perspectiva, e que você não pode ser pobre, que você não pode ser doente. Isso não é bíblico. Isso tem feito as pessoas questionarem a fé. Teologia errada, Deus errado, vida errada. O meu esforço e o seu deve ser direcionado em primeiro lugar, meus irmãos, para a eternidade. Foi isso que Jesus disse. João vai mostrar para mim e para você, no capítulo 6, assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Buscai primeiro o reino de Deus. Meus irmãos, primeiro lugar na sua vida é Jesus, é Deus, o reino dele. Primeiro lugar onde a gente gasta o dinheiro é no reino. Primeiro lugar onde a gente faz é o reino. Primeiro é o reino. Minha vida é o reino. É isso que ele está mostrando para nós aqui. É isso que gera eternidade. A palavra de Jesus é a Bíblia. Nós vimos isso hoje de manhã. São as Escrituras. Fonte de vida, fonte de paz, são as Escrituras. Aí, como jovem rico, podemos perder a bênção que é caminhar com Jesus por causa da cobiça dos nossos corações. Ele recebeu uma dádiva de Deus. Quer vir caminhar comigo? Venha. Se desvencilha daquilo que tem te prendido e caminhe comigo. Ele não foi. A minha atitude e a sua, meus irmãos, deve ser a de Pedro. Senhor, só Tu tens a palavra de vida. Para quem iremos? Só o Senhor é Deus. O Senhor é a solução, o Senhor é a nossa vida. É essa a nossa atitude, meus irmãos. Essa é a nossa atitude. Fora de Cristo, fora de Deus, fora da igreja, fora do reino, é dor, é sofrimento, é morte. A solução que Salomão está trazendo para mim e para você aqui é usar o dinheiro como bênção, como dádiva de Deus. Aproveita. Tem gente que tem dinheiro e não aproveita, grande mal. A solução aqui é você usar o dinheiro de maneira correta. É você quem possui o dinheiro e não você ser possuído pelo dinheiro. Tem pessoas que são controladas pelo dinheiro. Falou a palavra dinheiro, ele vira de santo para Satanás. Aí você talvez está aqui sentado e falar assim, não, eu estou tranquilo, o pastor está falando de desejo de riqueza, eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado, então eu estou me safando disso. Não, meu irmão, não. Grande mal você pensar assim. Porque talvez você não tenha desejo para ter mais, mas você morre de medo de perder o que você tem. Mesma coisa. Grande mal.
Porque o Deus do controle está no seu coração. Como você pensa que você controla a circunstância, você controla a saúde, você controla a economia, você controla investimentos, você controla lucros, você controla tudo. Não é assim. Por isso que Tiago vai condenar quando o povo fala assim, ó, vocês que dizem, né, iremos para a cidade tal e lá negociaremos e teremos lucros, quem são vocês? Vocês deviam dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. É isso que você tem que pensar. O remédio, meus irmãos, é desfrutar daquilo que Deus tem dado e aproveitá-lo como dádiva de Deus. Muito ou pouco, aproveita. É isso que Salomão está mostrando para nós aqui, ó. Gasta com a mulher da sua mocidade. Ele vai falar mais à frente. Deus está te dando recurso, aproveita, abençoa, investe no reino, usa para a família, usa para boas coisas. Não retenha, porque o seu coração pode ficar nesse negócio e você se perde. Não faça isso. Se você vive correndo atrás das riquezas, seu coração não está em Deus. Pense nisso. Da mesma maneira que aquele que vive correndo atrás da riqueza, o coração não está em Deus, aquele também que tem medo e recusa aproveitar aquilo que Deus tem dado, está com o coração longe de Deus. Observa, a dádiva de Deus para mim e para você é aproveitar aquilo que Deus tem nos dado, dia após dia. Aproveita, regala, vive a vida. Isso é a porção que você tem. Aproveita. Deus está te dando muito? Aproveita, abençoa, não retenha. Deus está te dando pouco? Aproveita, não reclame. Contentamento. Deus é quem controla tudo. Ele é quem dá, Ele é quem toma. A porção que Ele tem te dado, receba com alegria. É Deus é quem está te dando. Então, meus irmãos, essa insatisfação o leva a correr atrás de mais e o medo o leva a negligenciar. 2 problemas. A cobiça te faz trabalhar cada vez mais e o medo te faz proteger cada vez mais e você não aproveita. Quantas mulheres que para fazer uma unha é um sacrifício? Para fazer uma viagem? Porque não, eu tenho que ter uma reserva. Para a saúde eu tenho que ter essa reserva, eu tenho que ter esse X. Meu irmão, você não controla nada. Conheci uma pessoa aqui esse dia para trás, estava com ele. Ele pegou Covid. 1 milhão ele gastou. Teve que levar para São Paulo. A médica lá de São Paulo falou assim, deposita 220 mil só para me orientar os médicos aí, para te organizar para você ir embora. 1 milhão. Olha que a graça de Deus na vida dele. Tinha 1 milhão lá. Tinha 1 milhão. Mas Deus mostra para mim e para você que o nosso coração não tem que estar nessas coisas. É Deus quem faz. Riqueza vem, riqueza vai. A riqueza é uma instabilidade. Não deposite confiança, não deposite a sua vida nesse negócio. Você vai se perder, meus irmãos. Tanto essa insatisfação com Deus te dá, quanto o medo de perder o que Ele já te deu, ofendem a bondade, a sabedoria e o amor de Deus para com você. Lembra disso. Nós estamos no mesmo balaio, a tentação é a mesma. Aquele que corre atrás, aquele que tem medo, aquele que retrai, retém. Você não tem aproveitado. A porção sua é, aproveita. Nossa, pastor, eu só posso passar um final de semana lá na fazenda do Valdeir. Eu compro uma carne, aproveita, vai lá. Viu? Profetizei aqui. Ah, pastor, mas eu posso ir para um hotel 5 estrelas. Vai, leva essa mulher, leva seus filhos. É isso que Deus está falando aqui, a sua porção é essa. Ele está te dando, usa da melhor maneira, com alegria, com contentamento. Jesus, meus irmãos, Ele mostrou para mim e para você aonde eu e você devemos colocar o nosso coração. Jesus, Ele disse assim, ó, ninguém pode servir 2 senhores, a Deus e as riquezas. Impossível. Jesus aqui, Ele compara o dinheiro a uma divindade. Eu sou Deus, ou você me serve, me segue, ou dinheiro. Os 2 não dá, não dá. Impossível. Há uma impossibilidade. Lucas 12 aqui, Ele vai mostrar para mim e para você assim, Ele diz assim, ó, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tem um ditado no mundo que diz que você vale o que você tem. Não é verdade, isso é diabólico. Se você é um crente restaurado, regenerado por Cristo, você vale o sangue de Cristo. Você não vale o que você tem, porque a riqueza, hoje você tem, amanhã você não tem. Riqueza não é nada.
A parábola do semeador vai dizer assim, lá no capítulo 13 de Mateus, verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra que fica infrutífera. Meu irmão, não adianta eu ficar falando aqui, eu ficar pregando, você orando, você lendo. Se os seus olhos estão somente concentrados na fascinação da riqueza, você se perde. Você é um terreno árido. Você é o espinho que recebeu a palavra da verdade, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que salva, mas você estava mais preocupado com hoje, com essa vida, com os seus bens. E a gente já está encerrando. A melhor maneira, meu irmão, de eu e você treinarmos o nosso coração quanto ao domínio das riquezas, Deus já nos deu. Qual que é? Isso. Dízimo e oferta. Quando você dizima, quando você oferta, meu irmão, você levanta um muro de proteção na sua vida contra a idolatria do dinheiro. Meu irmão, não trate o dízimo e a oferta como uma obrigação. Trate como uma bênção que Deus está te dando para você quebrar a espinha da idolatria na sua vida. Traga aqui fisicamente, vai no banco, saca o dinheiro. Vem aqui e fala assim, Senhor, eu estou aqui, eu vou trazer esse dinheiro fisicamente aqui para quebrar a idolatria do meu coração. Eu vou mostrar para o meu coração que o meu coração tem Deus, e o Deus é o Senhor e não o dinheiro. Não faz pix não. Traz o dinheiro aqui, para mostrar para o seu coração quem é o Deus do seu coração. Oferta todas as oportunidades que você tiver. É o meio que Deus deu para mim e para você, para nós quebrarmos a idolatria. Não retenha aquilo que Deus tem te dado, porque amanhã Deus pode mudar o favor do vento, e Ele, em vez de te dar, Ele pode começar a tirar. 90% da nossa igreja aqui trabalha fisicamente, 90% da nossa igreja é braçal. Basta Deus te dar uma dorzinha na coluna, você não trabalha. Deus é quem dá a força para você trabalhar. Honre esse Deus adorando, louvando, engrandecendo por tudo que Ele tem te dado. Essa é a maneira, meus irmãos. Cristo, Ele foi o único que pode organizar, e Ele é o único que pode organizar a nossa adoração, porque Cristo, Ele não mandou você fazer, Cristo, Ele fez. Isso que é interessante no cristianismo. Não é um Deus que manda, é um Deus que te mostra como é que faz. Olha o que 2 Coríntios 8, do 8 a 9 vai dizer: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Cristo, meus irmãos, Ele sai da glória do céu, da comunhão da Trindade, e Ele pisa aqui na terra. O maior milagre não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. Toda a sua majestade, toda a sua glória, Ele se transforma e vem numa família pobre. Ele renunciou sua riqueza, sua glória, para te fazer rico, para te fazer co-herdeiro com Ele. E aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que vivem por Ele, esses são os que receberão a riqueza. E lá no céu, eu e você, nós iremos pisar em ouro. O asfalto lá é ouro. Cristo Jesus, meus irmãos. Quando eu e você entendermos que nós somos de Cristo, quando eu e você entendermos quem nós somos em Cristo, eu e você, nós seremos capazes de deixar de lado os amores menores e insatisfatórios. Você é um crente. Alguém morreu por você. Um sangue foi derramado para que você esteja aqui. Alguém se fez pobre para te tornar rico. Isso é tudo que nós precisamos. Ame o que vale a pena. Ame a Cristo. Ame o reino. Trabalhe para Jesus. Jesus vai mostrar para mim e para você: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. As coisas mais valiosas na minha vida e a sua, é onde eu e você deposita o coração. Aí a pergunta que eu faço para você, e a gente encerra: o que é o seu tesouro? Porque aonde está o seu tesouro, aquilo que você, preste atenção,
se você quer descobrir um ídolo do seu coração, aquilo que você faz, aquilo que você peca para conseguir, e aquilo que você peca quando não tem, isso é um Deus na sua vida. Vou repetir de novo. Aquilo que te faz pecar para conseguir, e aquilo que te faz pecar quando você não consegue, isso é um Deus na sua vida. Então aproveite a bênção de Deus, a contentamento e a alegria do nosso Deus, e vai, não peques mais, e responda no seu coração quem é o seu tesouro, porque aonde está o teu tesouro, você vai encontrar o seu coração. O que realmente importa na sua vida? Responda essa pergunta em oração. Amém? Vamos ficar de pé?